Dona Geralda, a senhora morou na roça. A roça tem o seu ritual, né? Tem. E como é que era a roça lá, de criança da senhora? Nossa, mãe, depois que passou essa igreja lá para nossa terrinha, eu era criança, a gente ficava lá vendo os construtores fazer a igreja e tal. E tinha um regozinho d'água que passava perto dessa igreja. Agora ele secou, porque ele está muito seco, então agora esse tempo a gente foi lá e ele está seco. E papai tinha umas vaquinhas, a gente apartava bezerro, levava, buscava no pasto, punha no curral, fechava. E desde pequenininho ele punha a gente para trabalhar. Ele fazia rapadura, sabe? Pegava a cana dos vizinhos, assim, de outras pessoas, fazia rapadura, partia a meia. Tinha engenho? Tinha engenho de puxar de cavalo ou de junta de boi. E um da gente tocava o cavalo e outro botava a cana na moenda e o cavalo ia moendo, caía no tambor. Do tambor nós levávamos para o tachão, sabe? Uma bruta de uma taxa. E aí a gente ia botando fogo, tinha o coxo de bater a massa da rapadura, depois tinha os forminhos para botar lá. Vocês faziam rapadura só para o consumo ou para venda também? Vendia, mas vendia, não era muito que vendia, não. Porque o papai fazia a meia. Então o que sobrava vendia. Era para consumo, fazia café de rapadura, sabe? Café de rapadura doce demais da conta, né? Na época fazia muito doce de É, muito doce. mamão, de Doce de abóbora. mamão, de rapadura, pois é. Aquilo é uma delícia, né? Arroz doce, de Arroz doce, rapadura. né? Ô, Dona Geralda, e nessa época a senhora tinha as irmãs e os irmãos que Tinha. ajudavam também, trabalhando Todo junto. mundo ajudava, mas Tirava leite, tinha que não, fazer papai que tirava o leite, mas de uma vaquinha só pro gasto. só Só de, consumo mesmo ali. só pro consumo. E o forte mais era Tinha um rapadura, cafezalzinho, café. tinha um café que papai tinha o cafezal, a gente ajudava a colher o café. Ajudava em tudo que era de roça, igual eu faço aqui até hoje. Tudo. Tinha galinha, mamãe juntava muito ovo, vendia ovo. Tinha o comprador de ovo que vinha da cidade comprar, sabe, naqueles cestinhos no balaio de cavalo de um lado e do outro, sabe? E calçava os ovos com o quê? Com palha de arroz ou não? Vai de milho. Vai de milho. Eu não sei o que o cara tinha, não. Eu só sei que Punha ele três na cabeça de milho. pegava De milho os... e barrava. Não, ele já pegava os ovos, ele tinha as vasilhas próprias, nem lembro, Pra- pra- mas eram pra- os cestos. é, Eram os os cestos. cestos. E agora a senhora tinha na casa lá fogão de lenha? Fogão de lenha, Que era- forno, e o forno redondo também? de fazer quitanda, de lenha. Fazia muita quitanda, Fazia biscoito, toda semana, broba. broa. E moinho para moer o fubá? Papai tinha um moinho, Tocada água? tocado a água. Tinha um monjolo de socar O milho, o o café, o milho para arroz. fazer canjica, socar o café para a gente consumir, socava arroz, a gente banava na peneira. O- A, E café alimenta- também? a alimentação era só arroz mesmo ou tinha canjiquinha? Na minha época Tinha canjiquinha, mas nessa época o papai a gente já tinha comia produção mais, era boa arroz. de Na arroz. época do meu pai é que ele disse que comia quase que só canjiquinha. Só canjiquinha. Arroz era no domingo, Arroz era só de vez em quando. de vez em quando. E ainda tinha um raminho que chama berduega, que hoje até estava capinando a horta ali, ainda falei, essas berdueguinhas eu vou deixar. Que então uma salada refogada, ela fica uma delícia, né? É, mesmo crua, né? Mas diz Né? que fazia misturado na canjiquinha. Na canjiquinha. É. A canjiquinha que era bom, era Que uma couve também, meu picadinha. pai contava que ele, meu avô com a minha avó, comiam um arroz e eles comiam canjiquinha. Os irmãos tadinhos. E a canjiquinha era um alimento muito Rico, né? rico de sustentava mesmo, né? E eu usava muito era o fubá, né? Que na época Fubá, nossa, lá em casa a gente nasceu comendo angu. angu. Sabe o que é fubá suado? Fubá suado. É É que põe na panela, quebra um ovo, faz uma gordura ali por cima ali, né? Mas lá em casa eles falavam papo suado. Papo suado.
Você lembra? Concebida que a dona Aparecida fazia pra nós. A concebida já é do tempo Eu novo, né, lembro concebida? do angu doce. Angu doce. A dona Aparecida lá, a mãe da... Mas o fubá suado, ele não era liga, não. Ele era sempre. ele era solto igual uma farofa. Igual a Tinha farofa. as pelotinhas, né? Que o ovo misturava e virava uma farofinha mesmo. E paçoca. Também fazia de amendoim. E socada de no pilão? No pilão, de carne seca. E quem socava esse negócio? Ah, isso qualquer um de nós, né? Tinha uma turma de gente, cada um socava um pouquinho. Que coisa Limpava boa. arroz também, Geraldo? Limpava arroz. Não, eu limpar o arroz do pilão, né? Pilão. Pilar o Pilão, arroz, pilar. socava. Tinha o... Tinha máquina? Não tinha máquina de arroz, beneficiar arroz, não, naquela... Não, Tinha um monjolo. Pilão é um toco assim, que tem um buraco, né? Mexe ali. E tem a mão de pilão. Eu tenho uma mão de pilão aqui até hoje. Das de lá? Não, dessa que o Zé fez. Ele também fez um pilão, tá ali naquele paiol. Um pilão de toco. Que coisa boa. A senhora contando isso, Dona Geralda, para as pessoas, eu vi essa internet, eles estavam mostrando uma fita cassete. Um menino que não sabia o que era fita cassete. Hoje não sabe. Agora, essa mudança nossa é muito grande, né? Que a senhora viu essa mudança de água para vinho. Transformação da tecnologia, né? A tecnologia. Hoje, o liquidificador, quando chegou, né? Que coisa. A parte elétrica, né? O moinho para moer o mimoso, né? Moer o café. Aquilo já moía o café no moinho mimoso. Mas antes do moinho mimoso tinha o pilão para socar o café. Né? Aí chegou a máquina de moer carne. Da época da concebida, né, concebida? A máquina de moer carne. Tá falando socar o café depois de torrado. Depois de torrado. Depois tinha o moinho mimoso que veio depois de e aquele moinho do café era separado, era só pro café, né? Só pro café. Só pro café, E né? a máquina de moer carne também é para fazer coisas da cozinha, né? Aí tinha o debulhador. Tinha debulhador. E tinha. Eu me lembro desse debulhador, que era uma peça muito avançada na época, né? Porque você descascava o milho, botava um prego numa tábua, passava o milho em cima, abria, tirava a casca do milho, a palha, e depois você debulhava o milho na mão, né? Na mão. Usava um próprio sabuco, pegava um sabuco para... esfregar na espiga para Você ficar vai mais levar fácil. junto com o encerado, né? O moço vai levar Vai levar. ele vai pegar no... filmar ele arrastando. Ele vai levar no trator. Ô, Dona Geralda, vamos falar aqui. E quando tinha o debulhador bom? Uai, eu tenho aqui. O debulhador de milho? De põe a espiga, toca ele, o milho sai caidinho lá dentro, lá embaixo. Isso era um avanço muito grande. Na época da senhora não tinha. Não. Engordava os porcos lá com Com o milho debulhado na mão. debulhado na mão. Inclusive, quem assim um pouquinho mais inteligente, põe um toquinho ou uma pedra certinha assim, batia a espiga com palha, né? Segurava ela na palha, a pontinha da palha, batia, abria assim, já saía debulhado. O Sr. Drummond fazia isso aqui na roça dele, aqui pertinho da senhora. Quando eu vim aqui com o pastor, ele pegou uma lata de milho e foi tratar dos porcos e das galinhas. E fez assim. Ele tinha um soquetezinho, né, em cima do cepo, que era um pedaço de pau, sei. né? Aí batendo lá e aí com um pouquinho abria Só e jogava lá, os porcos iam roendo com o sabuco, os outros, e as galinhas pegando, né? E a senhora lembra desse tempo aí, que é a facilidade que eles tinham para não ficar aí debulhando milho para as galinhas. Também, só puxando, machucava as unhas, né? Arranca a unha. Tinha um caixotão, punha o debulhador, ele engolia o sabão que saía de lado. Saía de lado. Aquele debulhador era um debulhador. A concebida gosta de debulhar lá. Debulhar milho. Ele vomitava o sabuco pro outro lado. Limpinho. Né? Mas é isso aí. Ô, Dona Geralda, mas a vida tem tantos momentos de alegria, né? Que a gente fica envolvido com tanta coisa e esquece de lembrar essas coisas. Coisas boas. Por exemplo, de tristeza também. Quando os filhos iam saindo aqui para ir embora para Belo Horizonte, ai, que tristeza. A gente chorava de tristeza. Ficava um vazio, né? Ficava.
Aí nós íamos, ficava ali, eu e o Zé na porteira, ele falava assim, a gente fica aqui nós dois esperando o menino encobrir, lá no morrinho eles buzinavam, daqui um tempo vai ficar só um. E eu que fui ficar. Agora a senhora falou dos filhos, eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho. O Zé Geraldo mora em Belo Horizonte Mora. e a formação dele? Ele é analista de sistema, trabalha com celulares, né? Ele tem vários, assim, ele trabalha com muitas empresas, mas ele é empregado. Casado? Casado, tem 2 filhos. O nome dos filhos? André, o mais velho, tem 21 anos e o caçula 19. Chama Arthur. A senhora já tem bisneto? Não, ainda não. As minhas netas têm 26 anos, as 2 gêmeas, mas nem namorado não tem. E da Janete? Pois é, então. A São... Janete tem 2 gêmeas, que tem 26 anos, Carolina e Luiz. É a casada com... Com o Luizinho, ele é daqui de Cássia. De Cássia. E tem mais filhos também? Tem o Fabiano Caçula, que já tem 22. 22 anos. É. E o mais novo, o caçula da senhora, é? É o Edinho, O que Edinho. agora mora lá em Aracaju, ele chama Edson. E a formação dele? Ele não formou não, agora ele faz pão de queijo. Pão de queijo? Coisa boa. É. Ele trabalha com tudo, então ele já experimentou de tudo, sabe, Helena? Já experimentou de tudo, fazer de tudo. E por que Araguá? Ele não quis estudar. Não, mas por que ele foi para lá? Ah, porque a mulher dele é da Polícia Federal, escrivã. Certo. E a mãe dela estava morando lá, como está até hoje, e ela quis mudar para lá para ficar mais perto da mãe. Entendeu? Que a mãe mora com o irmão da minha nora, mora com a mãe dele lá. A Belo Horizonte, os filhos da senhora foram estudar em Belo Horizonte. Foram estudar em Belo Horizonte. E a senhora tinha ligação de parente, de família lá em Belo Horizonte Tinha também? as minhas irmãs, que era a Mariana, né, que morava lá. Então, como ela morava lá, nós íamos sempre, ficava na casa dela para fazer tratamento de saúde, essas coisas assim. Ela recebia os parentes também da roça. É um ponto de apoio, né? Um ponto de apoio. E até hoje tem ainda a Belinha, que é a Isabel, que mora lá que eu estava falando, né? Que é abaixo de mim. É casada, mora lá. E a Débora, que é a caçula, mora com ela. Ô, dona Geralda, a senhora falou, e eu não quis prolongar, mas a senhora tem uma irmã adotiva, como é que foi? A mãe dela morreu, ela ficou pequenininha. Ela morreu de quê? Morte natural. Morte natural? E ela era pequena, bem A pequena? menina era bebê. Ô, dona Geralda, agora voltando, os partos da mãe da senhora que nasceram, tudo na roça, não? Tudo na roça, as parteiras, as cunhadas eram as parteiras. A irmã do meu pai que fazia os partos da minha mãe, tia Geralda. Tia Geralda. É. E E eu também tive parto na roça, com parteira, lá onde eu morava, que foi o Geraldo Zé e a Janete. o Edinho já quando nasceu aqui Já já nasceu aqui, mas não foi com médico não, foi com parteira também em casa. em casa. É. É que é uma experiência que a gente está registrando de um tempo, né, De Consegui? um tempo que a gente seguiu aquela tradição dos antigos. Eu sou antiga, sabe? Que antigo. Desculpa agora, quantos anos a senhora tem hoje, dona Geralda? 77. 77, a senhora está com todo vigor, né? E só não é bisavó Não sou. ainda. Eu nem sei se você... Agora eu tenho o filho do Geraldo Zé, que é o André, está namorando, já faz um tempo. Mas acho que não vai casar tão cedo. E se casar também, hoje não está usando casar mais. Ô, dona Geralda, um dia eu fiquei assim, como que eu estava atrasado? Eu conversei com uma pessoa, com 48 anos, ela era bisavó. Olha que graça. 48 anos, eu falei assim, gente, que história. Eu fui dar uma bronca no meu filho, né? Ele falou assim, pai, também você casou, eu nasci, você já tinha uns 24 anos, né? E ela com 15 anos teve filhos, a filha dela, que nasceu, com 15 anos teve um filho. E o filho com 17 anos era pai. 48 anos. Pois é, olha. Aí bisavó. Aí eu conversando com ela, você já é vó? Ela falou assim, não, eu sou bisavó.
Aí eu levei, a Concebida tá rindo, porque é agora que ela é vó, né, Concebida? Ih, que coisa mais boa ser vó. É coisa boa. Tem quantos anos que você é vó? 5 anos. 5 anos. Eu sou Mas eu vô estou muito feliz com os meus Geraldo. netos. com 35. Geraldo, não quero entrar no assunto detalhe, não. Falou de rapadura, falou disso, daquilo. E o coalho? É verdade que tinha um bucho do bezerro para poder fazer coalho? Diz que era bucho de tatu. Tatu. É para fazer o coalho, é para fazer... É o coalho mesmo. Coalho. Que quando eles deixavam... Porque o coalho é para o leite azedar. Fermentar. Fermentar, né? Que a gente falava azedar, mas era fermentar. E quando não tinha o coalho que eles compravam num vidrinho, podia fazer em casa, né? Arranjava um bucho, eu lembro que falava que era de tatu, agora de bezerro às vezes também faz. Deixava o bucho secar, né? Depois de um certo tempo, quando fosse fazer queijo, punha aquele bucho no leite, o leite coalhava e fazia o queijo. Vamos falar de alimento agora, já que o Josué falou do Não, bucho agora aqui, eu tenho a palavra. do chouriço. Fala, Josué, então. Não tinha soda, punha 2 barrilheiros de cinza, É para fazer um saleiro no banquinho, assim, vazando ali, uma vasilha chamada dequada. adequada. Aí que punha o sabão preto. O Tá substituir certo, a soda. O Dom Geraldo, e matar porco? Fazer chouriço, linguiça? Matava o dia que papai ia matar porco, a gente ficava na cama até para não escutar o grito do porco. Aí, quando já estava morto, a gente ia lá ajudar a abrir. Sapecar e abrir o porco, fazer o... Depois os grandes iam lavar, cortar as carnes e algum de nós ia para a bica, Bica d'água. lavar a barrigada para depois fazer as linguiças. Linguiça, chouriço. Chouriço, tirava aqueles miúdos, que é as vísceras, né? Fígado, pulmão, para cozinhar, para comer. Guardava tudo na lata. Guardava as carnes fritas nas latas de gordura. Fritava gordura, punha carne frita, era bom. Repartia com os vizinhos. Levava um pouco para os Tem que vizinhos. levar um pedaço para Geraldo, fulano, para ciclano, Você lembra que eles para passavam Bertrand. Passava. Fritava a linguiça no tacho. Mas muitas mulheres punham fubá na linguiça e penduravam. Quando não tinha Conservava? geladeira, né? Então a minha mãe arrumava um balaio de bambu, punha palha, salgava os tocinhos que ia guardar e ia pondo camada de palha de tocinho salgado para conservar, porque queria guardar para mais tempo, então para comer torresmo. Nossa, mas dava um torresmo gostoso, hein? Será que comeu muita couve, taioba, Comi. essas coisas de roça, assim, Comi de muita. agrião? Olhar para o nobre. Agrião, oropronobe, Retrouxe. esse, como é que chama? Espinafre. Alface, aquilo ali tinha Ih, fartura. alface. E cenoura, beterraba? Nessa época, nós, na nossa Não conhecia. roça, não. Só conhecia batata doce. Batata doce, aí tinha batata e mandioca. Era Batata nossa e comida mandioca. predileta e o angu, né? É. Batata doce eles faziam inhame chinês. Tinha demais. Tinha inhame para Eu tratar tenho de aqui. porco. É uma pena que eu não tenho assim uma pessoa para arrancar, senão a senhora até levava, tem tantão ali. E faz muito bem para o sangue, né? Afinar pra o sangue, para a pele, pele. Inhame chinês, eu gostava demais. Minha mãe fazia broa, ralava o inhame, né? Temperava e